Alô? Sim, é ele mesmo. Opa, tudo bem com você, Lúcio? Sim, eu tô trabalhando sim, mas não tem problema, a gente pode conversar um pouco. Ah, que bom, Cláudio. Desculpa te incomodar no trabalho, mas eu acabei de implantar a venda pela internet dos produtos aqui da minha loja e estou super preocupado com a questão da segurança. Você tem razão de estar preocupado. O principal fator de risco das vendas pela internet não está na comunicação entre o cliente e a loja, mas na segurança do computador de cada pessoa. Mas olha, pode ficar tranquilo que eu posso te ajudar. Afinal, essa é a minha especialidade, a criptografia. Criptografia? Bom, então seu ramo tem esse nome. Ó, de qualquer jeito, isso para mim é grego. Criptografia, Lúcio, é um pouco grego, sim. Esse nome é a junção de duas palavras do grego. Kriptos, que significa escondido, e graphen, que significa escrita. Criptografar é escrever mensagens sigilosas, entendeu? Na internet, toda a segurança é baseada em criptografia. Ela é realizada pelo provedor de internet e é isso que garante o sigilo das comunicações. A ideia é proteger o conteúdo de uma mensagem trocada entre duas pessoas, mesmo que mais alguém tenha acesso a ela. Mas como é que as mensagens trocadas entre duas pessoas podem ser lidas só por elas e por mais ninguém? Elas precisam combinar algum tipo de senha? Durante muito tempo foi assim mesmo. Todas as mensagens criptografadas dependiam de uma senha ou chave, que as pessoas interessadas combinavam antes de começar a trocar mensagens sigilosas. Quer dizer que quem enviava a mensagem tinha que garantir que, de alguma maneira, a chave também chegaria em segurança ao receptor. Isso mesmo. E esse sempre foi o ponto fraco desse tipo de operação. Mesmo que o sistema de codificação fosse super complexo, se o inimigo conseguisse interceptar a chave, o sigilo ia por água abaixo. Bom, e como isso foi resolvido? Tudo mudou com o desenvolvimento dos computadores modernos, Lúcio. Quando as primeiras redes de computadores remotos surgiram, a criptografia foi fundamental. Naquela altura, os usuários eram geralmente os militares ou grandes empresas. Portanto, o sigilo era muito importante. As redes poderiam propiciar grande agilidade para as comunicações, mas as chaves continuavam sendo um grande limitador. Elas eram distribuídas pessoalmente em complicadas operações de logística. Puxa, realmente devia ser bem complicado, né? Imagina só se toda vez que eu quisesse ler um e-mail tivesse que me aparecer aqui uma pessoa para me entregar uma senha. Coisa de louco, né? Pois é, mas você nunca precisou receber uma senha das mãos de ninguém para ler um e-mail. Isso porque, depois de muito trabalho, alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que existia um jeito de enviar uma mensagem sem enviar a chave. Eles pensaram numa situação em que uma pessoa manda uma carta para outra pelo correio comum. Por exemplo, Ana e Beto. A Ana queria mandar uma carta para o Beto, mas sabia que no trajeto da carta alguém poderia abrir e ler a mensagem. Então ela resolveu colocar a carta em uma caixinha trancada com um cadeado e ficou com a chave. Quando o Beto recebeu a caixa, ele não tinha como abrir, então ele colocou um outro cadeado nessa caixa e mandou de volta para Ana. Daí ela retirou o cadeado dela e enviou a caixa de volta para o Beto. Ele então só precisou usar a chave dele mesmo para abrir a caixa e ler a mensagem. Sim, mas como eles adaptaram isso para usar no computador? O esquema da troca de cadeados é uma ilustração de um sistema simétrico de chave pública, no qual é necessária a interação entre as duas partes da conversa. A partir dessa ideia, os estudiosos da criptografia criaram o que nós chamamos de chave assimétrica. É como se a Ana distribuísse milhares de cadeados iguais pelas agências de correio do mundo todo, mas só ela tivesse a chave para abrir esses cadeados. Aí o Beto vai até uma agência, pede o cadeado da Ana e tranca a carta que ele quer mandar com o cadeado. Mas ele não pode mais abrir o cadeado, só a Ana pode fazer isso. Nossa, que interessante! Mas como foi que eles aplicaram isso na informática? Usando a matemática. A linguagem do computador é toda baseada em números, Lúcio. Sim, isso eu sei. Linguagem binária, né? Tudo é transformado em sequências de números 0 e 1, conhecidas como dígitos binários, ou bits. Foi um longo caminho até que os matemáticos conseguiram adaptar estas ideias e utilizar funções matemáticas de forma confiável. Mas assim eles conseguiram desenvolver a criptografia de chave pública que hoje a gente usa toda hora. E função, chave pública... Olha o grego aí outra vez, Cláudio. Explica isso com mais calma, vai.
Vamos começar traduzindo a historinha da Ana e do Beto em números, utilizando operações bem simples, só para ver como fazer isso. A mensagem que a Ana quer mandar para o Beto é o número 1753. Então, ela escolhe um cadeado qualquer que pode ser o número 53, por exemplo. Ela multiplica o número da mensagem pelo número do cadeado e envia o resultado para o Beto. Como o Beto não sabe que chave a Ana usou, ele escolhe outro número qualquer como cadeado e multiplica a mensagem que ele recebeu por esse número. Em seguida, ele manda o resultado de volta para a Ana. A Ana divide o número que ela recebeu pelo número do cadeado dela e manda para o Beto de novo. O Beto, então, só precisa dividir esse número pela chave dele. Assim, ele fica sabendo que a mensagem original que a Ana enviou era o número 1753. Mas será que essa criptografia dos e-mails é assim tão segura? Será que ninguém pode conseguir decifrar a mensagem? O nível de segurança depende da força da cifra usada. No caso do exemplo que a gente acabou de ver, o nível de segurança é muito baixo. Um espião que conseguisse interceptar as mensagens criptografadas não ia ter dificuldade para decodificá-las. Era só ele resolver um simples sistema de equação. Olha só. Ele sabe que o número enviado para o Beto é o número da mensagem multiplicado pelo número do cadeado da Ana. Ele consegue interceptar a mensagem, mas não sabe o cadeado da Ana. Quando o Beto recebe o código, ele multiplica esse código pelo cadeado dele. E quando a Ana recebe de volta o código do Beto, de número 2.880.179, ela divide esse número pelo cadeado dela. Então, o espião pode determinar uma equação para o cadeado da Ana e outra para o cadeado do Beto. E desse jeito, ele descobre exatamente qual é a mensagem trocada entre eles, mesmo sem saber quais são os cadeados de cada um. Nossa, então essa internet não é segura coisa nenhuma. Bom, agora eu estou preocupado. Calma, Lúcio. Eu só quis dar um exemplo simples do raciocínio que a gente usa para traduzir as ideias em termos matemáticos. Lógico que as cifras não são tão fracas assim. No exemplo que eu te dei, o espião conseguiria decifrar a mensagem porque a multiplicação é uma operação muito fácil de ser invertida. Uma das maneiras de garantir a segurança de uma mensagem é proteger o valor das chaves, criando um código baseado numa função bem mais difícil de ser invertida, que é a multiplicação. Uma opção bastante segura é utilizar a operação matemática que nós chamamos de módulo. Nesse tipo de cálculo, a gente encontra o resto da divisão de um número por outro. Por exemplo, quando a gente divide o número 6 pelo número 3, o resultado é 2, mas o resto é 0. Então, 6 módulo 3 é 0. Ah, eu acho que eu entendi, ó. Vê se eu tô certo. Se o cálculo for 7 módulo 3, o resultado é 1. Isso porque 7 dividido por 3 é 2, mas o resto é 1. Isso mesmo, Lúcio. Entendeu direitinho. Com a operação módulo, a gente tem esquemas muito mais seguros para criptografia. Dá uma olhada. A Ana e o Beto escolhem 2 números que vão ser utilizados na comunicação secreta deles. Mas eles não precisam manter segredo nessa hora. Todo mundo pode saber os números escolhidos. A Ana escolhe o número P, que tem que ser um número primo. E o Beto, então, escolhe um número qualquer, que seja menor que o número P. Vamos chamar esse número de E. Em seguida, cada um escolhe um cadeado, que é para ser mantido em segredo. Vamos chamar esses números de C. A Ana escolhe o número C e o Beto escolhe outro. Estes serão os segredos de cada um, a sua chave privada. Agora os dois calculam x, que é igual a E elevado a C módulo P. Depois, a Ana e o Beto trocam entre si os valores de x que eles encontraram. Com o valor recebido da outra parte, a Ana e o Beto podem agora calcular o valor de S. Apesar de nenhum deles saber o segredo um do outro, eles chegaram ao mesmo S, que agora pode ser utilizado como chave para a comunicação secreta. Com essa operação módulo, o sistema ficou realmente mais seguro? Com certeza. Até hoje não se conhece nenhum método matemático eficaz para descobrir o valor de uma chave como essa. É o que chamamos em matemática de problema do logaritmo discreto.
Vivemos em uma época em que os protocolos de segurança estão vencendo os espiões. Hoje em dia, com a capacidade de computação que temos, a quebra de um sistema moderno de criptografia é algo impensável. No entanto, os estudos continuam evoluindo, tanto para criar novos sistemas de criptografia, quanto para quebrar os já existentes. Mas isso é coisa para o futuro, Lúcio. Quer dizer que, por enquanto, o comércio eletrônico e as transações pela internet são seguras? Sim, os bons sistemas de criptografia são muito confiáveis. Na verdade, o risco maior de espionagem que existe atualmente não está na rede, e sim nos computadores pessoais, em vírus que o próprio usuário instala ou autoriza a instalação. Ah, que bom! Agora eu estou mais tranquilo para deslanchar com as minhas vendas pela internet. Eu garanto que você não vai ter problemas. Só é preciso ter cuidado com esses programas maliciosos. Por isso é sempre recomendável ter um bom antivírus atualizado. Tá certo, então. Obrigado pela ajuda, Cláudio. Agora eu tenho que desligar porque eu tenho muitos pedidos para enviar. Do jeito que tá indo, com a internet, eu vou acabar triplicando as minhas vendas. Tchau!